Bom dia, bom dia. Nós vamos meditar aqui em 1 Reis 13, que diz assim: um profeta faz predição sobre o altar. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homem se queimarão sobre ti. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sorte o altar, de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão dele se restituiu e ficou como dantes. Porque assim me ordenou. E o rei disse: vem comigo e entra na casa, e conforta-te e dar-te-ei um presente. E o rei disse: ainda que me deste a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde forte. Olha só, um leão mata o profeta. Aqui o profeta, ele foi ali para entregar a mensagem que o Senhor mandara para o rei. Mas olha só o que ocorreu. Um leão mata um profeta. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Então disse a seus filhos: abordai-me um jumento, e abordaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou sentado debaixo de um cavalo, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sim, sou eu. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. E ele disse o quê? Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Preste atenção. Então ele lhe disse: também eu sou profeta, como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: volta-te comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. E voltou ele, comeu em sua casa e bebeu. Olha aqui onde é que está o X da mensagem. O profeta foi lá para levar a mensagem para o rei. Mas ao retornar por outro caminho, ele deixou-se levar. Se ele era um profeta e Deus tinha dado uma mensagem que ele não poderia voltar por o mesmo caminho, nem comer nem beber naquela região. Mas ele caiu na cilada do inimigo, porque este profeta velho mentiu. E olha só o que aconteceu. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Aí nessa hora Deus usou o profeta velho mentiroso para falar com o profeta que desobedeceu. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te dera, antes voltaste, comeste e bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Olha só. Foi-se então, e aí ele sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abordou o seu jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão e o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto do cadáver. E ouvindo o profeta que fizera voltar o caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito.
Então ele foi, achou o cadáver no caminho e colocou no seu jumento. E o leão não tinha devorado, o leão só matou o profeta e ficou deitado ali e o jumento do outro lado, porque o profeta desobedeceu. Se ele era um homem de Deus e Deus tinha dado uma mensagem para ele, ele não tinha que ir obedecer à voz de outra pessoa dizendo-se ser profeta. E colocou o seu cadáver no seu sepulcro e pratearam, dizendo: ah, irmão meu. E ali o que esse profeta velho mentiroso disse para o seu filho? Depois, e sucedeu que depois de haver sepultado, falou o filho, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Aqui tudo isso sucedeu porque ele desobedeceu. Não é diferente do que acontece hoje com essa geração. Uma geração de homens e mulheres desobedientes, de filhos rebeldes, de filhos desobedientes, de servos, entre aspas, desobedientes, que estão com o pé na igreja, mas estão fazendo coisas que Deus abomina. Que nós venhamos vigiar, que nós não venhamos ser como esse profeta, que o Senhor disse: vai lá, entrega a mensagem, não come nem bebe e volta por outro caminho. E ele deixou-se seduzir por um homem dizendo ser profeta. Ele sendo profeta, ele tinha que discernir que aquele homem estava mentindo. Mas ele deixou-se seduzir pelo mentiroso. E perdeu a sua vida e não foi enterrado junto com os seus. Foi enterrado em terra estranha, em terra estrangeira. Que nós venhamos tirar o dia do nosso tempo para meditar na palavra do Senhor. Que Deus venha te abençoar, te dar sabedoria e que nós venhamos permanecer em obediência, em perseverança, porque Jesus está voltando. Para que tu não seja pego desprevenido, nus, não dessa roupa, mas das tuas vestes espirituais. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com essa mensagem de salvação.